Então, Mayara, boa noite. Você que está nesse momento aqui ao vivo, né? Nesse encontro síncrono. E aí, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde para quem está assistindo depois, né, a gravação. Conforme a gente tem feito, né, a gente nesse primeiro momento a gente conversa sobre algum assunto que a gente entenda que é um assunto importante, relevante, para tratar, né, com vocês sobre esse momento tão desafiador por um lado, mas tão importante, né, do outro, que é a questão do estágio, né, obrigatório. E no segundo momento, então, a gente abre para perguntas, né, para dúvidas, para a gente esclarecer, né, alguma dúvida, alguma coisa que esteja pendente, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui um material que a gente preparou para vocês. Mara, se puder me avisar se já está vendo, te agradeço. Sim, professor, Ah, consigo ver e o áudio também tá bom, a imagem também, certo. perfeito, Mayara, show. Nem perguntei do áudio, né, gente? Pô, que bom, obrigado. Bom, a gente hoje pensou em conversar, né, sobre a questão do campo de estágio em si, né? Então, eu já tenho falado um pouco, né, nos outros vídeos, né, quem teve a oportunidade de ver, já tenho falado um pouco sobre oportunidades, né, que vocês, né, têm, e também oportunidade para os alunos, né, que vão receber vocês na sala e para o professor supervisor, que é o professor da escola lá que está orientando seu estágio, né? Então, todo mundo, né, se for um estágio bem feito, né, se for um estágio bem planejado, na verdade, todo mundo ali vai ganhar nesse processo, tá? Não são só vocês que vão ganhar. Então, eu gosto sempre de falar isso. E eu tenho falado já ao longo dos vídeos, e quem não assistiu, né, quem não está tendo a oportunidade de assistir de forma síncrona, né, os vídeos são todos gravados, né, estão disponíveis, né, eu compartilho lá com vocês nas salas. Enfim, eu recomendo, porque ali tem uma série de dicas que a gente já vai dando assim, sobre esse processo, né, porque também já falei que, infelizmente, a gente encontra alguns professores, né, que são supervisores por, por obrigação. Porque a diretora pediu, ou porque não tem ninguém, absolutamente ninguém, aí a pessoa, né, teve que aceitar, ou porque ficou com pena do estagiário, enfim, tem algumas situações. Felizmente não são todas, né? Porque tem muita gente que também recebe o estagiário assim, de coração aberto, com vontade mesmo, né? Como é o meu caso, falei para vocês, né? Hoje mesmo estava numa aula da pós e dois alunos, né? Um acabou não podendo ir, mas os alunos ainda precisavam da minha assinatura, carimbo, essas coisas burocráticas, né? Eu estava lá na faculdade e eles também. E aí a gente se encontrou, né? Para eu assinar e tal. Então, assim, gente, independente de como é o seu supervisor e de o que você vai encontrar no campo do estágio, eu acho que essa postura assim, dessa imagem que eu coloquei aqui primeiro, eu acho muito importante. Então, assim, vocês têm que, ao máximo, buscar. A gente falou até nas posturas do estagiário da semana passada, eu super recomendo esse vídeo, né? Coisas que a gente vem recolhendo ao longo dos anos de experiência tanto minha quanto, né, dos demais colegas que trabalham com a questão de estágio, orientando estagiários, né? Então são conselhos assim que a gente entende que são importantes para dar para vocês, que às vezes a gente não se toca, né, de várias coisas. Então é isso, assim, sorriso no rosto, né, animado e assim, buscar oportunidades. Eu acho que a grande dica que eu posso dar para vocês é essa: buscar oportunidades de desenvolvimento, né, seu desenvolvimento perante essa turma aí que vocês vão enfrentar. Então, assim, independente se você está no estágio 1 ou 2, né, no estágio 1, pelo menos aqui na Unileia, isso é uma combinação, né, isso não é uma, assim, cara, se não for assim, né, vai haver um problema. Não. O combinado até para a gente ter experiência é, nas duas faixas etárias também, né, e também porque cada um desses blocos, né, de idade, né, ensino fundamental 2 e ensino médio, eles têm seus desafios próprios, né? Eles têm sua linguagem própria, têm seus desafios próprios, enfim. Então é muito importante que a gente passe pelos dois, e isso eu acho que a Unilê está super certa, né? Então convencionou-se no estágio 1, você está começando, né? Você fazer o estágio no Fund 2 e depois no estágio 2 você vai fazer no ensino médio, tá? Claro que isso aqui eventualmente tem alguma mexida, então assim, teve dificuldade, né? Alguns de vocês podem ter tido alguma dificuldade de achar no Fund 2. Aí
mas achou no médio. Aí a gente inverte, aí faz o primeiro no médio, o segundo no Fundo 2, né? Enfim, então a gente sempre faz um ajuste, mas uma coisa que a faculdade não abre mão é que vocês, né, estagiem, né, nos dois, né, níveis ali de ensino, tá? Então, um, né, é em língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental, então a galerinha de sexto a nono ano, e lá no estágio 2 que a gente vai ver é primeira, segunda e terceira série do ensino médio, tá? O que são objetivos aí? Isso aqui muito, gente. Depois, a gente, não na semana que vem, né? Eu queria até antecipar isso, né? Até com base na conversa que eu tive com a Mayara, mas na semana que vem, né? Considerando que a gente já está nesse momento, já iniciando, muitos já estão iniciando o estágio. Então, a atividade da semana passada, né, o tema da semana passada, que é sobre o estágio e o estagiário, nessas posturas do estagiário, é muito importante para quem já começou. Esse de hoje também, falando do campo, das possibilidades, né, de aprendizagem e tal, também é importante. E aí, na semana que vem, a gente dá uma pequena parada nisso para botar uma mão na massa. Então, semana que vem, eu convido vocês, por quê? Porque a gente vai trabalhar com o relatório contextual, que é a nossa próxima entrega depois dessa entrega do dia 31. Né? Então, a gente tinha a data até o dia 20 para entregar TCE e carta de aceite, mas aí a gente prorrogou até dia 31. Então, até o dia 31, né, a gente está ainda recebendo, né, os TCEs, as cartas de aceites, fazendo, né, eventuais ajustes, enfim, dando retorno. E depois é que já está aberto esse período, já tem gente, inclusive, fazendo o relatório contextual, porque já começou, né, o seu momento de observação. Semana que vem a gente vai fazer um mão na massa desse relatório, tá? Para tirar todas as dúvidas. Então, sugiro que vocês não faltem, tá? Então, assim, nos anos fundamentais, o grande objetivo é trabalhar com a formação cidadã, né? Por que eu fiz esse preâmbulo todo? Porque a gente vai trabalhar mais para frente com 2 vídeos, né, com 2 conversas sobre a BNCC, né? Então, é um material grande que eu reuni, assim, com várias coisas importantes da BNCC em relação à língua portuguesa e, né, como é chamado aí no Fundo 2, e a linguagem, né, como é chamada no ensino médio, tá? Então, a gente vai fazer esses 2 momentos da BNCC, mas a gente vai dar essa pausinha na semana que vem para a gente botar a mão na massa aí no relatório contextual, tá? Então, a ideia no Fundo 2 é formar um cidadão crítico, né? Assim, fazer o nosso aluno despertar para a necessidade de refletir sobre o seu processo de aprendizagem. A gente vai ver, quando a gente trabalhar a BNCC, que a BNCC busca que seja uma aprendizagem muito ativa, né? E eu acho isso muito interessante. Não sei vocês, mas vocês são muito mais novos, mas assim, quando eu estudei, na verdade, era muito assim, o professor falava, o professor era o dono de todo o saber do universo, né? E ele estava ali, né, transferindo aquele saber, tentando transferir aquele saber incrível que ele tinha para a gente, né? E agora a gente percebe que o que a gente tem de estudos modernos, né, e a evolução aí desse maravilhoso processo de ensino, de aprendizagem e tal, é que o ensino é compartilhado agora, né? Os professores são muito mais tutores, né? São muito mais mediadores, muito mais provocadores do que efetivamente aquele que vai transferir o saber, né? Então, há uma parceria, há uma promoção de uma série de atividades que fazem com que o aluno efetivamente esteja no foco do processo, correndo atrás do seu conhecimento, né? E isso faz com que ele fixe muito melhor do que estar ali horas seguidas só ouvindo uma pessoa falar. Então, a ideia é múltiplos estímulos, múltiplas vertentes, múltiplas possibilidades, né? Múltiplas atividades para que esse ser pensante, crítico, reflexivo chegue à sua formação plena, tá? Em relação a anos finais aqui, que a BNCC traz para a gente, né, de norte aqui, né, para o ensino de língua portuguesa nos anos finais, né? Então você tem a questão de práticas de leitura, então momentos de leitura, momentos de compreensão do texto, análises mais superficiais, mais profundas dos textos, produção de textos, interessante, não é só os textos escritos, mas é oral também. Então a gente, né, o aluno se expressa, né, é convidado a se expressar de forma oral, compreensão da dimensão estética da linguagem. Então, aqui, gente, é sentir a língua enquanto um fenômeno de fruição. Não? Mais aqui a gente trabalha com a questão da literatura. Então, a gente está sempre, sempre trabalhando com gêneros textuais. Então, vocês vão reparar isso, né?
sempre o que norteia o trabalho com a língua é o gênero textual. Então, você vai lá, sei lá, capítulo 1, vamos estar trabalhando crônica, e dentro de crônica, né, ou seja, o gênero textual, a gente vai trabalhar, sei lá, crônica, né, sei lá, vamos trabalhar verbo, vamos trabalhar substantivo, né, com base, pegando gancho, pegando carona no, na, na, na crônica, né, e por aí vai, com os contos, né, com as fábulas, enfim, com todos os gêneros que a gente trabalha, tá? Então, trabalhando essas múltiplas dimensões, compreensão, leitura, escrita, fala, né, reflexão sobre a língua, né, compreensão dessa questão estética, né, de sensações que a linguagem pode nos proporcionar, uma linguagem literária, né? Tem a questão também de tecnologias, né? Tecnologias, assim, de um modo geral, né? A BNCC fala muito sobre isso, na presença da tecnologia. Então, aí vocês vão ver que nem sempre o que está na legislação é o que acontece nas escolas. Então, depois eu queria até que vocês me falassem como é que é, se vocês já começaram, como que está lá, a escola tem computador, ela tem recursos tecnológicos, não tem, né? Enfim, tá? Argumentação. Então, assim, gente, esse item 6 eu queria que vocês, né, guardassem isso na memória, porque o item 6 ele vai permear o fundo 2 e principalmente o médio bastante, né? Argumentar, né? A sua capacidade de argumentar com os colegas, com o professor, enfim, no texto escrito, né? Isso vai ser muito importante, né? Esse amadurecimento do aluno em relação à questão da argumentação para o momento lá no ensino médio que ele vai se preparar para produzir o texto dissertativo argumentativo, que é o gênero que é cobrado lá no Enem e nos grandes vestibulares aí do país, tá? Combate ao preconceito linguístico, então a gente também, né, a BNCC fala muito a questão de inclusão, de empoderamento, de identificação dos alunos com o que está sendo tratado, visão de mundo, partir da experiência do aluno, enfim, N situações aqui, tá? Desse lado a gente vai, né, tem um pouco de resumo, né? Então é leitura, escrita, produção de texto, a parte oral, análise linguística e semiótica, né, os signos, os símbolos da língua e a questão linguística e a educação literária também, tá? Como a gente falou ali. Então, trabalhando, essas 3 palavras são super importantes, né? A questão de ser cidadão, ou seja, estar inserido num contexto, né, de análise, de reflexão, de participação efetiva, né, no mundo, nas questões que estão sendo discutidas, nas questões que estão acontecendo. A questão ética também, né? É, não só ser o ser ativo, mas ser um ser que participa, que se insere nas discussões e na cidade, no estado, né, no país, enfim, e de uma forma ética, né, a postura, né, de se colocar de forma ética, entendendo as relações, né, entre colegas, de colegas sua relação com o professor, com colegas, né, enfim, com outros professores, com pessoas de outras turmas, né, com direção, coordenação, com porteiro, com uma pessoa da faxina, enfim, tá? E transformação, né? Então, transformação, primeiro das nossas práticas, né? A gente vem numa tentativa, né, de sempre refletir, principalmente para a BNCC, em práticas mais inclusivas, em práticas mais empoderadoras, em práticas que promovam efetivamente, não só na língua, né, não só na lei, mas que promovam efetivamente a participação do aluno nesse processo, né? Então, trabalhar com casos, trabalhar com resolução de problemas, trabalhar com roteiro de trabalho, né? Com plano de estudo, trabalhar com sala de aula invertida, eu imagino que você já tenha ouvido na faculdade, essa parte teórica, né? Então, a questão da pré-aula, né? Do aluno estudar alguma coisa para chegar na aula já sabendo de algum conteúdo e poder, aí, então, o professor propor atividades mais aprofundadas, né? Com aquele conhecimento que o aluno já obteve superficialmente, tá? E isso também aqui na imagem, né, que a gente colocou, né, a leitura também, compartilhamento de textos, escrita de textos, leitura, né, todas essas questões aí interligadas, né, cada uma delas, né, em momentos específicos, em algumas em momentos combinados, né, leitura, reflexão, enfim. Papel do professor, gente, né? Então, assim, e lembrando que os senhores, né, e as senhoras são professores também. Já falei isso no vídeo passado, né? A postura que se espera
de vocês que são professores. Eu sempre apresento, né, os estagiários, né, para os meus alunos dizendo isso. Ó, fulana, Beltrano, são professores, né, são meus parceiros aqui nessa nossa jornada, tá? Vão estar comigo aqui, a gente vai estar junto aqui nessa parceria aqui de aprendizagem, da aprendizagem de vocês, tá? Então é assim que eu apresento o estagiário, né? E é assim que eu acho que o estagiário tem que se portar como professor, tá? Então, nós, como professores, né, o que que se espera, né? O que que se avalia a questão do professor, né? O professor, como eu falei, não é aquele cara só que transmite conhecimento, né? O professor, como eu falei, é aquele cara que trabalha como um formador, como um provocador. Eu falei provocador, acabei lhe explicando, mas provocador no sentido de provocar sempre o aluno para o melhor, né? Provocar o aluno sempre para mais, né? Provocar o aluno sempre para refletir em relação à suficiência, à pertinência, né? Das suas colocações, das suas produções, né? Muitas vezes o aluno é muito imediatista, né, de quer resolver a questão ou quer realizar a tarefa, né, e às vezes não emprega o tempo e a reflexão que seriam, né, importantes para ele amadurecer aquele conhecimento. Então, assim, o professor é muito importante a figura do professor como provocador para o melhor, né? E aí, assim, não aceitando qualquer coisa, fazendo provocações mesmo. Assim, você não acha que assim, né, poderia, né? Como que você acha que poderia melhorar? Também lembrando, gente, que o aluno é capaz, né, de, na nossa interação, ele entender essas dinâmicas, né, de que a gente espera que ele seja crítico, que ele seja independente, né, na medida do possível, claro, né, tome decisões, que consiga, né, interagir com os colegas, que consiga dar conta das demandas, né, que vão ser colocadas para ele, que na escola estão sendo colocadas ali essas demandas como uma espécie de laboratório, mas que na sociedade eles vão viver aquilo e muitas vezes de formas mais complexas, né? Então esses problemas, nessas situações, né, como que você agiria, enfim. E a mesma coisa com vocês, né, na questão do estágio, né? Vocês estão ali vivendo uma coisa que vocês estudaram uma coisa, mas que ali, na realidade, muitas vezes é muito mais complexa, né? Muito mais desafiador. Então, o professor é um cara que apoia. Então, assim, apoio, né, é muito importante. Então, o que que o professor apoia, deve apoiar, né, o estudante? Ler e interpretar criticamente, tá, gente? Então, assim, o que que está sendo discutido? Qual é a temática, né? Qual é a importância disso na minha vida, né? Qual é a conexão disso com outros saberes, com outras questões, com outros temas que eles estão ouvindo falar, seja na escola, seja em casa, né? Enfim, então tentar capacitar eles para eles compreenderem os contextos mais diversos possíveis, né, os contextos que eles estão inseridos, enfim. Produzir textos. Então, ler, interpretar, né, os textos, produzir textos variados, né, de acordo com esses gêneros, né, que a gente colocou, né, respeitando normas gramaticais e as regras específicas desses gêneros, né? Então, se você vai escrever um texto dissertativo argumentativo, você tem umas regras. Se você vai escrever uma crônica, você tem outras regras, né? Você tem outra proposta, você tem outro objetivo. Então, tem que dar conta, né, desses objetivos, utilizar a questão da norma culta, trabalhar com a estrutura do gênero, né, que muitos gêneros têm estrutura. Então, você tem uma carta, ele tem uma estrutura, né? Você coloca, né, local, data, vocativo, destinatário, o texto, né? Despedida, assinatura, enfim. Outros gêneros são mais livres, como a crônica, basicamente um título e um texto, tá? E alguns têm estruturas mais rígidas, né? Para dar conta desse gênero comunicativo aí. E refletir sobre a língua. Então, na verdade, leitura e interpretação de texto, produção de texto e, óbvio, né, compreensão o máximo possível profunda das questões dos fatos aí da língua portuguesa, tá? Sejam aspectos normativos, né, questões, né, de o que está, aspas, adequado, inadequado, né, questões expressivas, né, a função da linguagem como expressão, né, de anseios, questões, emoções do ser humano, né, então um pouco mais aqui para a área da literatura e a questão da variação linguística, que também é muito importante, né,
cada aluno, às vezes, tem um falar diferente, um jeito diferente, e que a gente precisa valorizar todos os jeitos, todas as formas, todos os sotaques, né? Todas as maneiras de se comunicar, se a comunicação efetivamente acontecer, tá? No estágio 2, então, a combinação, como eu falei, é que o estágio aconteça no ensino médio, primeira, terceira série do ensino médio. Então, no ensino médio, que é essa etapa final da educação básica, então, lembrando, né, que o aluno entrou lá, às vezes na educação infantil, mas vamos dizer que ele já tem entrado no Fundamental 1, então ele ficou primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Então já ficou 5 anos. Depois ele ficou sexto, sétimo, oitavo e nono, mais 4, então 9 anos. E mais primeira, segunda e terceira série do médio. Então, 10, 12 anos. Então, só esse Fundo 1, Fundo 2 e médio são 12 anos de ensino. Então, nesse momento, é a culminância. E o ensino é o que a gente chama de espiralado, né? Então, você tem um conteúdo que às vezes você vai ver lá no primeiro ano do Fundamental 1, aí depois vai rever no quarto ano, depois vai rever no sexto ano, depois vai rever, sei lá, no oitavo, depois na segunda série do ensino médio, né? E claro, né, cada vez mais, né, que você vai caminhando nas séries, você vai ampliando o entendimento, a profundidade, né? Você vai agregando outras coisas, fazendo relação entre esses conhecimentos e outros conhecimentos, tá? Então, a ideia é que o ensino vai sendo somado e ampliado, né? Aquilo que você entendeu um pouquinho e tal, a produção de texto que começou lá, sei lá, um parágrafo, 5 linhas e tal, isso vai crescendo. Então, tudo vai num crescendo. Sua capacidade oral, né? Sua capacidade de argumentação, sua capacidade de entender os fatos da língua, sua capacidade de se expressar oralmente ou escrito, sua capacidade de entender as nuances da linguagem quando ela se propõe a uma questão estética, ou seja, quando ela se propõe a uma questão de fruição, de impacto emocional em quem está lendo, que é o campo aí, a praia da literatura, tá? Então, assim, a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação e da BNCC, aqui, na verdade, existe uma formação básica agora no ensino médio, que vocês vão ver, então, linguagem, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. São os 4 grandes eixos, né, que a BNCC traz, né, de formação básica, e são os 4 eixos que vão estar, as provas no Enem, por exemplo, vão estar estruturadas embaixo desses 4 campos. E uma segunda parte do conteúdo que são os itinerários formativos. E aí esses itinerários, né, esses percursos formativos, desse que a gente chama de novo ensino médio, né, eles vão trabalhar com áreas mais de interesse. Então, muitas escolas oferecem eletivas, né? Então, o aluno pode se inscrever, sei lá, matemática, algumas que eu tenho visto, matemática financeira, gastronomia, empreendedorismo, e às vezes tem teatro, cinema, né? Tipo assim, produção de escrita criativa. Então, assim, várias outras que vai contribuindo para a sua formação dentro do seu interesse, né? Então, também naquele processo que eu acho coerente isso aqui com essa questão do aluno estar no centro do seu processo, né? Estando à frente do seu processo, e não com aquela pessoa que está lá simplesmente sentada, né, recebendo conhecimento, né? Então, assim, o que são as palavras-chave aqui, né, do ensino médio? Assim, flexibilidade, protagonismo do estudante. Então, protagonismo na BNCC, toda hora a gente fala de protagonismo, né? Conexão com realidade, né? Isso aqui eu acho, gente, de uma importância absurda, né? Então, assim, sempre que há um gênero que eu entenda, sempre não, tá, gente? Porque isso depende de milhões de coisas, vocês vão ver. Eu, quando tenho estagiário, né, o meu estagiário, a minha estagiária, né, meus estagiários, eu estou sempre discutindo com eles no sentido de o que vamos fazer, né? Então, se eu tenho um estagiário na turma, eu vou perguntar, o que a gente vai fazer? Né? Olha, a gente teve um problema, pintou um dia que estava sem luz a escola, então não teve aula, o que a gente vai fazer? O que a gente, né? Quando que a gente vai mudar a atividade que estava prevista? O que a gente vai fazer? Então, assim, tudo eu combino, né, com o estagiário, eu espero, né, que vocês tenham essa prática, né, essa experiência que é muito importante. E aí, por que eu estou falando tudo isso, né? Sempre que eu posso, eu trabalho com gêneros
que eu percebo que existe aplicabilidade real, e aí eu busco que isso seja produzido de forma real. Então, por exemplo, um exemplo, numa das séries eu trabalho com abaixo-assinado, né? Petição, abaixo-assinado e tal. Então, o que que eu faço? Eu faço, claro, combinado com a direção, coordenação, tudo isso, né, gente? Não é um motim, não é uma coisa que, né, eu surjo assim, não é uma conspiração, né? Então eu chego e proponho a elaboração de um abaixo-assinado, né? Pedindo para os alunos pensarem em algumas questões, né, assim, que eles enxergam que poderiam melhorar na escola, né? E aí eles vão dizendo, manutenção de não sei o quê, ter um recreio maior, sei lá, 2 períodos de recreio, enfim. Eles vão listando as coisas e depois a gente vai, e aí listam, assim, 50 coisas. E aí a gente vai, né, burilando, outras coisas são iguais, né, a gente divide em grupo, e aí até a gente chegar a um formato final do abaixo-assinado. E aí, com o aval, né, o conhecimento da coordenação e da direção, eu imprimo esse abaixo-assinado, eles circulam o abaixo-assinado nas turmas, né, quem tem interesse em assinar, e geralmente a galera assina, professores, funcionários e tal. E aí fica um abaixo-assinado, assim, bastante gente ali, e aí depois esse abaixo-assinado, eu convido, né, a direção, a coordenação, e aí eles vão até a sala, né, dessa turma, era uma turma de 9º ano, e aí essa turma, né, lê esse abaixo-assinado, né, para esse representante e entrega o abaixo-assinado, né? Então é um momento muito maneiro, muito simbólico, né? E aí depois a coordenação, a direção se propõe, né, a tentar resolver algumas das questões, né, ou todas as questões, enfim, ou parte das questões, e depois há uma prestação de contas, né? Eles voltam ali e prestam contas, né, do que foi feito, o que que não deu para ser feito, piriri pororó, entendem? Então, assim, é um processo muito mão na massa, assim, do real mesmo. Então, é bem isso aqui, conexão com a realidade. Então, é isso, ó, se por acaso você precisar fazer um abaixo-assinado, você já experienciou todo esse processo, você já sabe fazer, né? Você colher as assinaturas, entregar para a autoridade, enfim. Então, é isso que se preza muito na BNCC aqui, principalmente para o ensino médio, tá? Aí, linguagem, né, língua portuguesa aqui no ensino médio, como eu já antecipei, ele é linguagens, né? Chama linguagens e suas tecnologias. E aí é muito importante, como ele fala linguagens, né? No plural, a língua portuguesa ela está num conjunto de linguagens que são oferecidas para o aluno. Então, você está nesse grupo com essas outras disciplinas. Então, linguagem é língua portuguesa, arte, educação física e língua estrangeira, que são linguagens, né? A linguagem do corpo, a língua estrangeira, a nossa própria língua e a linguagem artística, tá? Junto aí em linguagens, tá? Uma abordagem interdisciplinar, né? Buscando conectar esses conhecimentos assim de uma forma é, interligada, né? Nem sempre isso acontece, tá? Nem sempre a gente consegue ser interdisciplinar, né? Misturar as disciplinas, mas às vezes a gente consegue fazer alguns trabalhos envolvendo as disciplinas e é sempre muito legal, né? Para os professores, para os alunos, e sempre não, mas a maior parte do tempo e das ocorrências são atividades importantes, né? Para o aluno, né? Perceber essas conexões, principalmente, como eu falei, esses desafios, aprender a raciocinar sobre desafios que serão certamente enfrentados, desafios mais fracos, do mesmo nível e até piores no cotidiano efetivo dos adolescentes depois que eles saírem da escola, tá? Para o ensino médio, gente, muito parecido. Se você olhar aqui à direita, nesse quadrinho, então você tem leitura e escrita, você tem produção de texto, você tem a linguagem, a análise linguística e semiótica, a questão dos símbolos, e a educação literária. Aqui, então, está bem claro que é a questão literária, porque existe essa disciplina, muitas vezes separada de língua portuguesa, que é a literatura. Na verdade, por falar em separado, muitas vezes, muitas escolas separam a redação também, a produção de texto. Então, eu, por exemplo, nas minhas 2 escolas são separadas, né? Você tem um professor para a língua portuguesa, um professor para redação. No ensino médio, você tem um professor para redação, você tem um professor, às vezes, para língua portuguesa e um professor para literatura, tá?
Na parte aqui do lado esquerdo do lapisinho, esse de 1 a 9, então, mesmo questões ali, né, habilidades, né, que estão também desenvolvidas. Então, tem a questão da linguagem como prática, como inserção social, valorização né, da diversidade linguística, da diversidade cultural, né, isso está bem mais presente também, né? A diversidade de cada um dos alunos, dos professores, enfim. Leitura crítica e reflexiva, que já estava lá, produção textual oral, escrita e multissemiótica, múltiplos símbolos, múltiplas plataformas, né? Utilização de união, por exemplo, sei lá, de recursos audiovisuais com o poema, né? Então, esses cruzamentos, né, que são feitos aqui no ensino médio. Então, a ampliação cultural, lembrando que ele vem lá, né, às vezes da educação infantil, fundamental 1, 2, para chegar aqui no médio, né, combinando com isso tudo, né? Análise estética, reflexão sobre as temáticas das obras, das leituras, né, das obras literárias clássicas e não clássicas, contemporâneas, enfim, tá? Esse uso das TICs, né, que são recursos tecnológicos, tá? Para práticas de linguagem, acesso à informação, então acesso ao computador, atividades, por exemplo, sei lá, acesso à internet, blogs, né? Por exemplo, hoje mesmo eu fiz numa escola muito legal, a gente estava trabalhando com diário, né? Eu, no 7º ano, e eu sempre trabalho com o diário da Anne Frank, né? Não sei se vocês conhecem, uma menina judia, uma adolescente, que ficou durante 2 anos presa, né, numa casa, a família, ela e mais 7 pessoas, ficaram, né, escondidas, né, para não serem enviados para campos de concentração, lá na Segunda Guerra Mundial, lá pelos nazistas, e ela escreveu um diário, né, um diário mais famoso aí do mundo, assim, né. E aí, o que que eu faço, né? Essa coisa aqui das tecnologias. Eu sempre mostro para eles, conto a história, né? Narro a história, a gente lê os trechos do livro, eu levo o livro, que eu tenho uma versão bem legal do livro, eu levo para eles verem e tal. E eu mostro a casa, né? Onde ela ficou, né? Esse lugar secreto que eles fizeram, né? Existe uma fundação, Anne Frank, e essa fundação disponibilizou esse tour virtual por esse anexo, né? Então mostra lá a cama dela, né, a mesa, essas coisas. Então, assim, gente, é isso, usar a tecnologia para dar sentido ali para aquilo que você está falando, envolver o aluno, né? Ele se interessa demais ali, né, por essa questão. Então, também aqui, gente, se você for perceber, é um bom exemplo de uma atividade que a gente está fazendo que está juntando conhecimentos, né? A gente está trabalhando questões de história para trabalhar, para reforçar, para apoiar conteúdos ali de língua portuguesa, né, de produção de texto, tá? Então, assim, importante a participação ativa, como a gente falou, você está vendo como é que se repete, né? Então, a participação ativa do aluno nesse seu processo, né, de adquirir os conhecimentos, a questão de ser crítico, né? Então, não é um qualquer sujeito, é um sujeito crítico, um sujeito que analisa sua vida, seu redor, né, as relações, né? Interpretar as questões, não só as questões mesmo, né? De prova, enfim, de avaliações, mas interpretar as questões que estão permeando as relações humanas, né, na cidade, no estado, no país, né, tá? É, então, é isso, leitura crítica, produção de texto, análise de diferentes discursos, né, formal, informal, enfim, de múltiplos gêneros. A ideia é que esse estudante seja capacitado ao final do ensino médio, afinal de contas, ele espera-se, né, que ele prossiga, né, no seu estudo na faculdade, aí sim, inserção dele ativamente na sociedade, no mercado de trabalho, por aí vai, tá? Então, quais são as grandes estratégias aqui educadoras, né, educativas, né? Então, buscar ser inovador, buscar ser envolvente, né? Esses exemplos que eu estou dando para vocês, gente, eu não sou exemplo de nada, não. Só me veio à cabeça em algumas tentativas minhas, né, de fazer com que esse aprendizado fosse diferente, fosse interessante, né? Despertasse mesmo eles para a continuidade do seu processo. Então, assim, dar essa identificação deles por causa da idade, com essa outra menina, né? Tem um outro diário que eu trabalho também, que é o diário de Miriam, que é uma menina síria, né, durante a Guerra da Síria, né? Aí já é mais recente, né? A Anne Frank é de 1940 e pouco, né? A Miriam já é ali de 2014, mais ou menos, tá? Então também rola essa identificação, tá?
Então, estudos de caso, gamificação, gente, adoro trabalhar com jogos, né? Uma das minhas atividades que eu faço para turmas de terceira série do ensino médio é a elaboração de jogos, né? Acho que eles estão assim, no final mesmo da sua carreira, né? E eu peço para eles elaborarem jogos, e aí esses jogos claro, né? Depois eu anoto ali no jogo, até ver se eu tenho aqui atrás algum para mostrar para vocês, mas depois eu tenho sim. Então eu pego jogos, né? E peço para eles fazerem os jogos e depois eu utilizo. Então, só para vocês terem uma ideia, uma coisa rápida aqui para mostrar para vocês, que é um jogo que foi feito no ano passado. Não sei se vocês conhecem esse jogo Stop, né? Tem gente que chama a dedanha, né? Enfim, mas a ideia é que você tem umas categorias ali, sei lá, nome, animal, né? Enfim, cor, marca, tem umas coisas assim, né? Esse é o clássico. E aí você bota os dedos assim e faz ABC, encontra qual é a letra, né, dos dedos de todo mundo que está participando. E aí vamos dizer que imagina D. Aí você vai botar, tipo assim, animal com D, né? Lugar com D, essas coisas todas. Imagino que vocês saibam. E aí eles fizeram a dedanha, né? Um stop, mas ligado a uma competência lá do texto que é feito no Enem. Então eles fizeram, né? Que assim, você tem que botar repertórios lá, né? Trazer coisas de séries, livros, filmes, músicas, né? E aí eles botaram as categorias, né? Filme, série, música, fato real, né? Coisas que estão acontecendo, fato histórico, né? Que aconteceu, por exemplo, a gente falou da Segunda Guerra Mundial, Guerra da Síria, e obra literária. E aí sorteia-se também. Só que aqui sorteia-se de forma diferente, né? Então aqui tem umas cartinhas que eles fizeram, e aí sorteia-se o tema. Então não se sorteia a letra, se sorteia o tema. Então, por exemplo, esse aqui, vou puxar um aqui. É, Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Isso aqui foi tema de um Enem há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? Acho que foi o anterior, aí o passado foi a questão das perspectivas aí do envelhecimento, né? Então é isso. Aí bota-se o tema, tempo, e aí eles vão pensar nesse tema. Bom, que filme que dialoga com esse tema? Que série que eu lembro que dialoga com esse tema? Mesma coisa, vão anotando, tá plastificado, né? Virou um cartão. Quando eles acabarem de preencher, stop. E aí depois é compartilhado. Só que aí tem um momento de compartilhamento. Ah, eu botei o filme tal. Ah, por que que você botou o filme tal? Ah, botei o filme tal, porque tem um personagem assim, sabe? Tá? Então, assim, gente, gamificação é o que há. Eu amo gamificação, sempre que eu posso, eu estou trabalhando não só eu levando jogos que eu produzo, mas também, é, lembra, protagonismo dele. Ele pensando nos jogos, ele desenvolvendo os jogos e trazendo para os demais, né? Então isso também dá muito assim prazer para eles também, né? Da galera, o restante da turma jogar, se empolgar. Já vi várias vezes, gente, jogos desses que as pessoas jogam no recreio. Eles gostam tanto das aulas, tipo assim, pô, vamos jogar o jogo. Aí eu passo assim, às vezes, né? Passo assim, olho na porta e os estudantes estão lá no recreio jogando. Então, gamificação, gente, importantíssima aqui para autonomia, né? Para promover esse ensino mais inclusivo, um ensino mais significativo para eles, né? Então, isso reforça muito mais do que se a gente ficar simplesmente falando, tá? O papel do professor aqui no ensino médio, então, é trabalhar com a questão do protagonismo do jovem, né? Pensando que ele já está, né, prestes, né, a ir para a faculdade, para o mercado de trabalho. Então, o professor, mais ainda aqui enxergado como mediador, promovendo o protagonismo do estudante, tá? Essas atividades todas que a gente já conversou, para empoderá-los e colocá-los para estarem mais, assim, à frente da sua aprendizagem. Competências técnicas e socioemocionais. Gente, socioemocional a gente não falou lá pro Fundo 2, mas também, né, existem questões socioemocionais importantíssimas, inclusive muitas escolas agora estão adotando, né, programas de trabalho, tempos semanais para trabalhar a questão socioemocional, que é importantíssimo, né? E conexão com temas contemporâneos, né, com a realidade, com a vida, esses cruzamentos que eu falei para vocês, né, direitos humanos, sustentabilidade, diversidade, né, diversidade de raças, diversidade de credo, diversidade cultural, enfim, todas essas toda a diversidade tem que ser bem-vinda, né, e não expelida, né, pelo contrário, tem que ser abraçada, tem que ser discutida, tá? É, Interdisciplinaridade, a gente já falou, nessa articulação da língua portuguesa com outros ramos do conhecimento, seria ótimo. Educação para a cidadania, né?
essas nossas práticas que a gente vai trabalhando com eles, né? Essas atividades, né? Recursos vão fazendo, promovendo esse foco, né? No respeito, na convivência saudável com as diversidades, né? E promovendo integração, enfim, né? Tá? Bom, foi uma maratona hoje, estou até um pouco preocupado porque a gente acabou a 45, mas a gente ainda tem uns 15 minutinhos, então assim, só nunca é demais lembrar os contatos aqui. Então, lá no Fórum Dúvidas, lá no nosso ambiente aqui, se você quiser formular a sua dúvida lá, se surgir, fique à vontade. Dê uma olhada sempre na sua sala, porque já tem dúvidas lá de outros colegas que eu já respondi. Então, eventualmente, a resposta já pode estar lá. Se ficou constrangido ou alguma coisa muito específica, muito pontual, muito pessoal, você pode mandar um e-mail para mim, flavio.gomes@unileia.edu.br, e nesse nosso encontro aqui das terças-feiras, né, exceto feriados nacionais e aqui nossos regionais, às 19 horários de Brasília, de 19 a 20. Ok? Então, gente, de minha parte, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? E agora queria abrir, eu vou parar aqui a gravação e deixar esses minutinhos finais, se vocês tiverem alguma dúvida, para eu esclarecer, tá? E se eu não souber, anotar aqui para correr atrás, tá bom? Queria dar as boas-vindas para a Gisele também. Legal, Gisele, obrigado por ter vindo. Eu estava lá na tela de apresentação, acabei não vendo que você entrou, tá bom, querida? Seja bem-vinda. Então, vou parar aqui a gravação